Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos utilizar o nosso livro, Caderno do Aluno, o volume 3, da nova escola do programa Mais Paic. E o tema da nossa aula é textos científicos. Está na página 41. O que você acha que é um texto científico? Você já viu ou ouviu falar nesse tipo de texto? Onde? O texto científico é uma produção escrita que aborda um conceito ou uma teoria que muitas vezes expressam resultados obtidos em algum tipo de pesquisa ou experiência, e são geralmente publicados em jornais ou revistas especializadas ou em outros meios de comunicação. Agora, observe a imagem a seguir. O que você vê na imagem? Você conhece esse bicho? Em que local é mais comum encontrá-lo? Cite algumas de suas características. Você acha que esse bicho é importante para a natureza? Por quê? Anote as suas respostas aí no livro, nas páginas 41 e 42. Acredito que no seu registro você colocou que na figura o animalzinho é uma minhoca e as minhocas estão distribuídas pelos solos úmidos de todo o mundo. Seu corpo é formado por anéis e ainda são conhecidas por serem animais com vários corações, podendo ter entre 2 a 15 pares. Elas vivem enterradas, escavam canais no solo e procuram vegetais, seu principal alimento. As fezes da minhoca contêm terra e matéria orgânica, que compõem o humus. O humus da minhoca é ótimo fertilizante. Ainda continuando na página 42, vamos para o tema praticando, que diz o seguinte: leia os textos a seguir. Aí tem o texto 1 e o texto 2. O texto 1 tem o seguinte título: O que é um minhocário doméstico? É um sistema de reciclagem de lixo orgânico caseiro, com minhocas transformando restos de alimento em adubo. Esse processo, chamado de vermicompostagem, rola dentro de caixas plásticas cheias de terra, onde as operárias mandam ver nas sobras de frango, digerindo esse material e gerando um humus super fértil no lugar. Para ter uma ideia do potencial ecológico dos minhocários, dados do Ministério da Agricultura revelam que diariamente o Brasil produz cerca de 144 mil toneladas de lixo orgânico, o que corresponde a 60% do lixo urbano. Essa sujeira toda acaba indo para aterros e lixões, onde muitas vezes acaba poluindo os lençóis freáticos, entre outras mazelas. Se esse material entrasse na dieta das minhocas domésticas, por dia teríamos nada menos que 86 mil toneladas fresquinhas de humus. Agora vamos para o texto 2, alimentação das minhocas. Está na página 43. As minhocas gostam de alimentação diversificada e ingerem praticamente todos os resíduos orgânicos, estercos curtidos, restos de culturas, cascas de frutas, folhas de verduras, resíduos de gramados, ervas de chimarrão e tereré, saquinhos de chá, borras de café e restos de farinha, entre outros. Não é recomendado a utilização de estercos frescos, carnes e nem restos de comida com sal ou óleo, pois podem ser tóxicas às minhocas. Evitar também plantas doentes, alimentos muito suculentos, pedaços de vidros e plásticos, resíduos de agrotóxicos e venenos em geral. Antes de ofertados às minhocas, os resíduos devem passar pela pré-compostagem. Nesse processo, intercalam-se os materiais fibrosos,
folhas secas palhadas com alimentos frescos ou estercos, numa camada de 15 centímetros de altura. Este material deve ser regado para manter a umidade e coberto com lona plástica transparente para auxiliar no aquecimento. Deve ser mexido de 2 em 2 dias para aerar o composto e garantir a compostagem de todas as partes. Após aproximadamente 15 a 30 dias, este material já pode ser oferecido às minhocas. Concluímos agora a leitura dos 2 textos. Então, aí no seu livro, ainda na página 43, você vai observar que tem um quadro. Agora você vai completar o quadro com as informações dos textos lidos. Primeiro, qual é o título do texto? Depois, quem escreve o texto? Em seguida, quem lê o texto? Após, qual é o objetivo de escrever o texto? E qual é o suporte original do texto? Lembrando que você vai completar o quadro com informações do texto 1 e do texto 2. Agora, na página 44, vamos para a questão retomando. O que você aprendeu com a leitura dos textos? Registre na tabela abaixo suas descobertas. Então, você irá escrever o que aprendeu do primeiro texto, o que é um minhocário doméstico, e depois o que aprendeu do segundo texto, a alimentação das minhocas. E chegamos ao final da nossa aula. Qualquer dúvida, retorne aos textos ou entre em contato com o professor. Bons estudos e até a próxima.